Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos com o Kianscope Class. É um canal do Kianscope onde vamos preparar videoaulas de forma prática e interativa, para que quando vocês estiverem estudando para prova ou quiserem aprimorar o conhecimento, vocês possam conferir esse material aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre terminologias da mineração. Antes de seguir, peço que vocês se inscrevam e curtam o nosso vídeo. É muito importante para a gente essa participação de vocês, para a gente saber se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. Para começar, vamos entender como é a estrutura da Terra. A Terra, como se fosse uma cebola, ela é dividida em camadas, né? Temos o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta, e que tem diferentes composições químicas. Por exemplo, o núcleo externo ele é composto basicamente de ferro e níquel, já a crosta continental ela tem uma alta concentração de oxigênio e silício. E aí essas camadas elas estão em constante interação. Por exemplo, a gente tem atividades vulcânicas, né, que fazem com que o material que está no interior da Terra acende a superfície, e essas atividades vulcânicas, por sua vez, geram atividades sísmicas. E aí, dependendo da formação geológica, do fenômeno geológico que acontece, temos diferentes minerais, diferentes rochas. E aí, o que são isso, né? O que são elementos, o que são minerais e o que são rochas? Vamos defini-los agora. Os elementos são os elementos químicos que encontramos na tabela periódica, que são ordenados de acordo com o número atômico. O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo de cada átomo. Eles podem ser naturais ou artificiais, quando produzidos em laboratório. Atualmente conhecemos em torno de 118 elementos químicos e eles são encontrados em 3 estados: sólido, líquido ou gasoso. Sólido, por exemplo, nós temos o enxofre. Líquido, temos o mercúrio. Gasoso, a gente tem o oxigênio, né? Os gases nobres, por exemplo. E aí, a crosta continental ela é composta basicamente por 8 principais elementos, que são oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Esses são os 8 principais e são os mais abundantes aqui na crosta continental. E o que são minerais? Os minerais é um sólido, tem que ser de ocorrência natural, inorgânico, tem composição química específica e uma estrutura cristalina definida. Então, para que ele seja classificado como mineral, ele tem que atender todas essas características. Então, são exemplos de minerais: a apatita, a turmalina, o quartzo, né, que a gente tem aí na imagem. E esses minerais, ele tem na sua composição química diferentes elementos químicos. E eles são classificados de acordo com sua composição. Por exemplo, nós temos os silicatos, os halogenetos, os óxidos, né? E também são ordenados de acordo com sua dureza. Então, a gente tem a escala de Mohs, onde o diamante tem a maior dureza, né? O último na escala. E o de menor dureza, o tal. E aí, depois teremos uma aula mais a fundo sobre essa classificação de minerais, para a gente entender um pouco mais. Os minerais, eles também podem ter um alto valor econômico, né? Quando ele tem algumas demandas, eles são raros, ele tem um brilho, tem pureza, e aí eles podem se tornar as pedras preciosas, que é, no caso, a gente tem a turmalina da Paraíba, a gente tem o diamante, a gente tem o topázio, né, como exemplo. E aí depois a gente vê isso com mais calma. Os elementos também podem ser elementos nativos, né, quando ele só tem um elemento na sua composição. Por exemplo, aqui no nosso vídeo temos o cobre nativo, o enxofre nativo, o ouro nativo. Também temos como exemplo o diamante, né, que só tem um carbono. Aí eu pergunto: a opala, a água e a obsidiana são minerais? Não são. Eles são classificados como mineraloides, que têm características semelhantes aos minerais, mas não são minerais. Por exemplo, a opala ela se dá pelo rápido resfriamento do magma e com isso não dá tempo de formar uma estrutura cristalina. A água
Para alguns mineralogistas, é considerado como mineral. Temos duas exceções, que é o mercúrio, que também ele é líquido, e a água. E aí eles consideram ele como mineral. Mas eles não são minerais, são mineraloides, que esse é o caso das geleiras, tá? Deixando claro que as geleiras, elas são classificadas como minerais. Mas a água líquida, ela é um mineraloide. Aí temos outro exemplo. A opala, o âmbar, o petróleo, o carvão, são exemplos de mineraloides. E o que são rochas? Rochas são agregados de um ou mais minerais. Por exemplo, nós temos aqui um granito, em sua matriz, ela é formada por uma alta concentração de quartzo, feldspato e mica. Existem também outros minerais traços, que, por exemplo, a gente tem olivina, o zircão, que também podem estar presentes. E aí, os principais minerais formadores de rochas são o quartzo, o feldspato, o piroxênio, a biotita, a muscovita, a hornblenda, a olivina e o zircão, participando em 90% da formação dessas rochas. A calcita, a dolomita, a apatita, a magnetita e a pirita também está entre esses minerais formadores de rocha. E agora a gente passa para a segunda parte, onde a gente vai definir o que é recurso mineral, o que é ocorrência mineral, o que é reserva mineral. O recurso também pode ser chamado como depósito mineral, que são concentrações anômalas cujas características possam ser economicamente viáveis, né? Possa ter uma extração economicamente viável. Mas não foi feito nenhum estudo a respeito da área, mas a área já foi cadastrada, mas a gente não sabe nenhuma informação. Já a ocorrência mineral é quando é realizado o estudo, a gente sabe que existe uma anomalia ali, mas não é viável a extração, não tem um potencial econômico. Mas possa ser que futuramente essa ocorrência mineral venha a se tornar uma reserva mineral. E o que são reservas minerais? São quando essas concentrações anômalas é comprovada, né, a explotação. Então, você tem que ali realmente existe aquele minério, aquela área tem um potencial, você pode vir fazer extração, certo? Você já fez um estudo detalhado, você tem um índice, né, de geológico forte. E aí você sabe o que tem ali. A mineração em si, ela é uma atividade de risco, né? É uma atividade que requer muita atenção, requer muita transparência, requer muito estudo e cuidado. Então, uma fonte do IBRAM, né, temos que a cada 1000 anomalias, 100 se tornam alvos para ser sondados, para fazer a pesquisa, a prospecção, 15 se tornam depósitos minerais, 4 se tornam jazidas, 2 se tornam projetos e 1 se torna um mina. Então, para você ver que você precisa de vários recursos, né, para que venha se tornar realmente uma mina, né, um empreendimento. Agora, classificando o que é a reserva medida, o que é a reserva indicada, o que é a reserva inferida. A reserva medida, ela é determinada por um estudo de detalhe ao longo de 3 dimensões, de comprimento, largura e altura, e tem uma margem de erro de 20%. Por exemplo, imagine que essa imagem aqui, ela é um cubo, tá? Então, a gente consegue andar as 3 fases do cubo, e aí você tem uma segurança do que você está estudando. Já a reserva indicada, você só anda diante de 2 parâmetros. E aí, por exemplo, nesse bloco marrom aqui, você só anda 3 fases, mas você não sabe quanto esse bloco continua para cá, se ele morre aqui. Então, você não tem essa segurança. E aí, você tem uma margem de erro de 40%. E a reserva inferida, que é quando você, por exemplo, faz os estudos de sondagem, você só tem um parâmetro para estudo, e aí você pode ter um erro de 60%. Por isso que a gente diz, quando você vai abrindo um empreendimento, você vai entendendo mais como é aquele corpo mineral, e aí você vai tendo mais detalhe, né, do que tem ali, como é que tá. E agora, na terceira e última fase da aula, a gente vai definir o que é minério, o que é mineral, ganga, mina, estéril e rejeito. O minério é a rocha que contém um ou mais substâncias de valor econômico, né? O que a gente está interessado, o que é do nosso interesse. A substância de valor econômico, que é o que a gente quer realmente extrair, é chamado de minério. E a parte do minério que não pode ser aproveitada economicamente, que é desperdiçada, né, que é retirada, é chamado de ganga.
explotação da jazida e inclui toda a infraestrutura de apoio a edificações de máquinas é chamado de mina. Tá? O depósito é a parte que é viável à extração, né? Aquele corpo que a gente vai retirar. Um detalhe importante: explotação é a retirada. Exploração, com Rzinho, se refere à parte de pesquisa, é a parte de prospectar, entender como está aquele corpo mineral. Então, muito importante diferenciar esses dois termos, exploração e explotação. E o material sem valor econômico, que ele vem oriundo da lavra, que a gente, quando está lá na cava, é considerado como estéril, certo? E o material oriundo do beneficiamento, ou seja, o material que é de baixo teor, ele é chamado de rejeito. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, ela foi bem prática e direta. E também deixem ideias e sugestões de temas para aulas que vocês querem ver aqui no nosso canal, para que a gente possa providenciar. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também sigam-nos nas redes sociais. A gente tem o Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e o LinkedIn para ficar por dentro de todo o conteúdo. Então é isso, gente. Até a próxima.